Você está feliz com Jesus? Diga amém. Amém. Oh, glória. Abra a palavra do Senhor em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Direitos autorais. É o reconhecimento que um artista tem acerca da sua obra. Seja música, livro, poesia, inventos em geral. Eu introduzo com essa informação para fazer a seguinte analogia. A missão que a igreja está engajada, ela não nos pertence. A missão não é nossa. Então nós estamos falando de missões aqui hoje. E quando eu falo de direitos autorais, o que eu estou querendo dizer é que não somos nós que somos os detentores dessa missão. A igreja faz parte dessa missão. O que eu quero dizer com isso? Que a missão é a missão de Deus. É da igreja em que sentido? De que nós precisamos cumpri-la, mas não que ela pertence a nós. Essa missão não é nossa. Porque quando nós entendemos que a missão é da igreja, ou seja, que os direitos autorais dessa missão é da igreja, dá a entender que a gente faz o que a gente quiser com ela. A missão é minha, se eu quiser cumpri-la, eu cumpro, se eu não quiser cumpri-la, eu não cumpro. Mas essa missão é de Deus. E foi Deus que foi o primeiro missionário. Essa missão, após a queda de Adão, Deus convoca Abraão para uma missão. E essa convocação que Deus faz de Abraão já era uma convocação missionária. Deus chama Abraão, de Abraão forma-se um povo, esse povo fica aprisionado no Egito, então Deus levanta Moisés para poder libertar o povo do Egito. Deus, várias e várias vezes, ordenando Israel a ser luz aonde eles viviam. Por meio das guerras, Israel apresentava o nome de Deus. Israel, ele dizia quem Deus é, através também do cumprimento da lei, através das suas ações. O objetivo de Deus sempre foi revelar-se ao povo. A missão é de Deus. Quando Deus envia Abraão como um missionário, quando ele envia Moisés como um missionário para trazer libertação, Israel sendo luz na terra, representando a sua glória, até que Deus envia Jesus. Deus envia Jesus para resgatar o mundo perdido. A visão missionária, ela não é apenas ser enviado, mas também enviar. A igreja envia e a igreja é enviada. Como nós vemos isso em Deus? Deus envia Jesus, Jesus cumpre a sua tarefa e ele fala, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo. Jesus então faz a grande comissão enviando a igreja e o Espírito Santo, no decorrer da história, sempre tem levantado a igreja ou motivado a igreja a fazer missões. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já estamos dizendo, eu quero fazer missões. Não precisa de um chamado missionário para fazer missões. Precisa de um chamado para algo específico. Não vá para a África se Deus não lhe chamou para ir para lá. Não vá lá para o Afeganistão se Deus não lhe chamou para ir para lá. Mas para fazer missões, eu tenho certeza que Deus te chamou. Porque no dia que você aceitou Jesus, você estava dizendo, Senhor, eu te entrego a minha vida. Então Jesus, nesse momento, ele estava te dizendo, pois viver para mim é fazer missões. Viver para mim é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é ser um missionário. Então ninguém precisa ser chamado para fazer missões. Todos nós somos chamados para fazer missões. Ou aqui em Macapá, em qualquer lugar. Agora, muitas vezes nós confundimos isso com chamados específicos. Para você ir para algum país desse, aí é outra coisa. Aí você tem que ter certeza de que Deus está te chamando para lá. Chris White, falando acerca da missão de Deus e a missão da igreja, ele diz algo muito interessante no seu livro, A Missão do Povo de Deus. Olha o que ele diz. Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão de Deus. Deus não criou a igreja e falou, esse povo vai ficar muito ocioso. Vão evangelizar as outras pessoas. Não foi isso. Existia algo para ser feito, alcançar as pessoas, e Deus falou, a igreja é que vai cumprir essa missão. Então não é uma missão para a igreja, é uma igreja para a missão.
Nós somos criados para cumprir a missão de Deus. Glorificar a Deus, que é algo mais amplo, e evangelizar, fazer missões, que está contido na adoração a Deus. Definição essa de John Piper. Diante disso, eu gostaria de falar acerca do seguinte tema. A igreja precisa ir. 2 pontos. O modo como Deus age na evangelização. Diga isso. A igreja precisa ir. O modo como Deus age na evangelização. Então nós vamos ver aqui agora como Deus age na evangelização. Se essa missão não é nossa, a missão é dele, então ele que é encarregado por ela. É ele quem movimenta as circunstâncias para que essa missão aconteça. Nós somos partes dessa missão. Nós estamos engajados nessa missão. Nós temos a oportunidade de fazer parte dessa missão. Mas essa missão é a missão de Deus. É a chamada Missio Dei. Como é que Deus age na evangelização? A primeira coisa, apresentando à igreja a sua responsabilidade. A missão é de Deus. Então ele convoca, ele comissiona, ele direciona a igreja para fazer essa missão. Então a primeira coisa, como Deus age na evangelização, é nos tornando cientes da nossa responsabilidade. É tornando a igreja ciente dela. Então vamos lá para o texto missionário mais conhecido, Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então essa aqui é a chamada grande comissão. É Deus comissionando o seu povo, é Deus comissionando a sua igreja. É Deus não apenas tornando a igreja ciente da sua missão, mas na realidade colocando sobre ela a responsabilidade, dizendo: vá, é um imperativo, é uma ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá para Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Há uma diferença desses dois textos. O primeiro texto, Jesus está dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. É uma ordem. Capítulo 1, verso 8 é uma constatação. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. No começo é uma ordem, depois é uma constatação. Sabe o que eu entendo aqui? Eu fico refletindo. Um pai chega para a criança e fala: fulano, vai ali fazer. Ah, pai, eu não vou agora não. Ei, eu não estou pedindo não, estou mandando. Ah, você vai agora. Aí já deixou de ser uma ordem, já agora é uma constatação. Você vai e vai trazer para mim aqui agora, que eu preciso agora. Ah, mas eu não vou, não vai? Aí quando mostra a vai, eu vou, pode deixar tranquilo que eu vou, já mudei de ideia. Ah, tá. Ou seja, deixa de ser uma ordem, passa a ser uma constatação. É algo que aconteceu. Então, Mateus 28, 18, ide e fazei discípulos. Atos 1, 8, e serão minhas testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus aqui já prestes a ser assunto aos céus, ele agora então mostra para a igreja o que eles devem fazer. Apresenta aos discípulos a sua missão e como eles vão desenvolver essa missão, como essa missão será desenrolada. Deus havia dado essa ordem aos discípulos, né, em Mateus 28, 18 ao 20, e agora ele apresenta essa constatação em Atos 1, mas aqui é uma sequência de fatos. Porque depois que Jesus ressuscita, ele fica cerca de 40 dias ainda com os discípulos antes dele ir para o céu. Esse filme Defesa de Cristo é muito interessante, que um dos dados que ele apresenta é que 500 pessoas declararam e testemunharam ter visto Jesus após a sua morte, ou seja, ele ressuscitou, testemunhas oculares da sua ressurreição. Então Jesus ficou 40 dias ainda com seu corpo ressurreto e glorificado, dando instruções à igreja, apresentando as pessoas, apresentando-se, dizendo como as coisas poderiam acontecer e se desenrolar. Então Deus havia dado essa ordem aos discípulos, mas ele faz uma promessa também. Ele diz: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus estava falando de algo que já havia sido prometido desde o Antigo Testamento com Joel, e no capítulo 2 isso é cumprido. O derramamento do Espírito Santo acontece, eles estão reunidos ali para a festividade do Pentecostes, da Páscoa, em Jerusalém. E de repente, o Espírito Santo invade aquele lugar, as pessoas começam a falar em línguas, Pedro se levanta, começa a pregar o Evangelho, mais de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor, aceitam a Jesus, e a igreja estava crescendo em Jerusalém. O Evangelho estava sendo pregado em Jerusalém. O modo como Deus age na evangelização, a primeira coisa é
apresentar a nossa missão. Então Deus apresentou a missão da igreja, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, testemunhos, mais de 3.000 pessoas haviam se convertido naquele dia, a igreja estava crescendo, partia um pão de casa em casa. Se você for observar, nós estamos aqui no início, capítulo 1, capítulo 2, você vai andando, vendo a pregação de Pedro, as coisas acontecendo de maneira maravilhosa, o poder de Deus sendo derramado, vidas se convertendo ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus acrescentava dia após dia aqueles que iam aderindo à fé. Então a igreja estava crescendo. E coisa boa é fazer parte de igreja grande. Qual é a sua igreja? Minha igreja é fulano de tal. Ah, eu sei qual é. Ah, ela faz diferença. Rapaz, é muito maravilhoso. Você tá ali junto, aquele negócio. E sempre tem alguém que você tem mais intimidade. Sempre tem um grupo um pouquinho mais perto de você. Não é maravilhoso isso? A igreja estava ciente da sua responsabilidade, mas estava muito acomodada. Por isso que eu falo que eu usei a ilustraçãozinha do papai, quando ele fala assim: ei, não estou pedindo não, estou mandando. Bora, você vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja começou a crescer, as coisas estavam acontecendo e tudo. Mas Deus falou que eles seriam testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até... E estava todo mundo em Jerusalém. Ó, coisa gostosa. Tá bom aqui, né? Tá aquecido, coisa boa. É gostoso. O rapaz gosta do irmão fulano de tal. Aí quando a gente se reúne para comer, ele traz um negócio gostoso e tal. Coisa boa. Mas Jesus está olhando e falando assim: mas e a Judéia, e a Samaria e os confins da terra? Cadê? Tá todo mundo em Jerusalém. Coisa gostosa. Aí Deus falou assim: mas eu não mandei ir. Eu mandei ir. É gostoso ficar unido, é bom estar junto. Mas o povo não está indo. Vamos lá, voltar para o capítulo 8. Capítulo 8, que foi o texto que nós lemos na introdução. Nós vimos o que aqui? Uma perseguição se levantando contra a igreja. Em Atos 1:8, quando Deus diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, é que a igreja, ela precisa crescer em todos os níveis. Então tem missionários locais, e tem missionários um pouco mais abrangentes, e tem aqueles que vão para os confins da terra. Ou seja, a igreja, ela precisa se desenvolver em vários aspectos. Ela precisa se desenvolver na localidade, mas ela também precisa enviar missionários. Era algo que não estava acontecendo com a igreja em Jerusalém. Então a segunda coisa que Deus faz nesse processo de evangelização, quando Ele é o dono da missão, é nos tirar do comodismo. Versículo 1 diz o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Presta atenção. Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Você imagina, gente. Só no dia que Pedro pregou, foi 3.000 almas. A igreja ia crescendo dia após dia. Já tinha muita gente. Quando a perseguição veio, só ficaram os apóstolos em Jerusalém. O resto, perna para quem te quer. Agora o que eu acho bonito é o versículo 4. Ora, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ainda tem gente que poderia estar imaginando, mas o diabo é muito ruim, que levanta essa perseguição para a igreja aqui em Jerusalém. As coisas acontecendo, Deus salvando vidas, a comunhão maravilhosa, e vem uma perseguição dessa. É coisa do diabo, é coisa de Deus. Porque a igreja estava muito acomodada no seu lugar. Deus havia falado: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Samaria, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja estava acomodada em Jerusalém. Então, se a Igreja Batista Nacional Missionária tem um nome de missionária na placa, a gente não pode ficar só em Macapá. A gente tem que fazer a nossa tarefa aqui, sim. Temos que fazer muita coisa aqui. Mas pessoas têm que ser levantadas nessa localidade para cumprir o chamado do Senhor em outras localidades também. Porque eu sei que Deus chama pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus chama. Eu sei que tem jovens aqui que já são impactados pela palavra do Senhor. Que de repente, vez ou outra, o Senhor já deu confirmações no seu coração. Mas aí sempre tem alguém que amarra: não, você não vai ser missionário não, isso não é coisa de gente não. Não, isso não é coisa de quem tem sanidade não. Faça outra coisa da vida. Ser missionário não é coisa de gente normal não. Hoje em dia, ainda mais com a facilidade de você cursar qualquer coisa. Antigamente as pessoas diziam assim: eu sempre queria estudar, fazia vestibular, não passava, eu estava entendendo que Deus estava me chamando para a obra. É muito fácil, né? A pessoa não estuda, faz o vestibular, tira nota ruim, aí entende que Deus está chamando para a obra. É uma visão equivocada das coisas. Agora eu quero ver o cidadão estudar, passar e falar: rapaz, eu não estou sentindo paz no meu coração, não estou sentindo paz de cursar isso aí. Ou então eu vou cursar, mas eu sei que o meu objetivo maior aqui não é ganhar dinheiro com isso, é fazer missões com a minha profissão. Deus tem alguma coisa para mim. Aí o cara vai, se forma em medicina, tá todo mundo falando: monta um consultório, monta uma clínica, faz isso e aquilo. Ele fala: não, tem alguma coisa mais profunda. Deus está me chamando para algum país que está precisando, e eu vou entrar num país desse que os missionários não podem entrar como missionário, eu vou entrar como médico. Já pensou alguém fazer um negócio desse? É a igreja cumprindo a sua missão.
É a igreja desenvolvendo o ID de Jesus. E Deus nos tirando do comodismo. Essa igreja começou a ser perseguida porque Deus estava tirando eles do comodismo. A perseguição veio para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor. Mas aí a constatação de que ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria até os confins da terra. Por quê? Porque Deus não deixou Jerusalém vazia. Se o pessoal fosse todo mundo, Jerusalém ia ficar, mas os apóstolos ficaram lá. Os apóstolos continuaram fortalecendo, ganhando vidas para Jesus, fortalecendo a igreja ali. Os outros foram dispersos para que o poder de Deus fosse manifestado, para que o poder de Deus fosse evidenciado. E quando você vai ver a continuação dos capítulos, você vê aqui o comecinho da trajetória de Saulo perseguindo a igreja. A Bíblia diz lá na frente que Saulo pegou cartas para ir até Damasco, na Síria, perseguir crente lá. Por quê? Porque os crentes estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam se espalhando por vários lugares, ao ponto de que Paulo tão ruim, saiu para Damasco, perseguir os crentes lá. Foi quando Deus derruba ele no meio do caminho e ele se converte. Ou seja, a igreja começou a se espalhar e o evangelho começou a se difundir. A igreja se espalhou e o evangelho começou a ser pregado. Por isso que essa missão é a missão de Deus. É a missão da igreja como consequência, em contrapartida. Mas o detentor dessa missão, dos direitos autorais dessa missão é Deus. E a gente não tem querer. A gente é como aquele filho que ele fala assim: ei, vai. Quando eu quiser eu vou. Bora! Bora logo! Por que eu estou dizendo isso? Porque foi isso que a igreja passou. Tá gostoso aqui? Ele falou: pois vamos dar uma perseguição. Porque isso não é apenas uma ordem, é uma constatação. Eu disse: e vocês serão minhas testemunhas. Eu não pedi, eu estou mandando. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Quando Deus quer, irmão, as coisas acontecem. Essa missão é dele. Ele governa soberanamente todas as coisas. Foi assim com Jonas. Jonas ficou fazendo o corpo mole. Ele falou: mas tu vai. Vai. Mas vai. Pronto, e foi. Com gosto ruim, mas foi. Fazendo cara feia, mas Jonas foi. Reclamando no final de tudo, mas foi. O que eu quero te dizer é que se a gente não for, a gente vai. Fazendo cara feia, mas a gente vai. É igual o menino birrento. Quando o pai e a mãe mandam fazer, ele vai pisando duro. Vai comprar uma cebola no mercadinho, menino. Bem na última parte do desenho que eu queria assistir. Isso acontecia comigo quando era sessão da tarde. Sempre estudei de manhã, né? Sessão da tarde, assisti o filme todinho. Quando dava plim, plim, aí aparecia final. Eita, mas final do filme. O pastor Maurício chegava: vai comprar pão? Sério mesmo? Vai comprar pão. Ia comprar o pão. Chegava, o filme já tinha acabado. Era a última parte. Não tinha Netflix, não tinha o YouTube. Não tinha nada. Só tinha que esperar passar de novo para poder ver o final do filme. Mas é assim que Deus faz com a gente. Às vezes a gente não quer, cheio de desejo, cheio de vontade. Eu falei: ei, vocês vão fazer o que eu quero. Bora, meu filho. E era assim que Deus estava fazendo com a igreja de Jerusalém, tirando a igreja do comodismo. Tirando a igreja da sua maneira confortável de enxergar as coisas. Porque eles não eram ímpios, eles não estavam pecando. Não, eles estavam simplesmente vivendo em comunhão, mas estava muito gostoso. E Deus fala: ei, tá gostoso aí, mas tem gente precisando lá fora. Tá legal aí, mas a gente tem que sair do nosso comodismo. A gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa levar a mensagem às pessoas. É muito gostoso tudo isso que a gente tem vivido. O derramamento do poder de Deus vem sobre nós. É pra gente sentir esse momento gostoso? Mas é o poder para testemunhar. O Pentecoste veio, então coisa boa. O pessoal se reunia, a presença de Deus era derramada. Coisa gostosa. Mas o povo estava ficando ali, não estava saindo. Aí Deus falou: ei, vocês estão confundindo as coisas. É poder para testemunhar, não é só para usufruir, não. Com um propósito, é com um objetivo. Então, se nós temos experimentado, Deus tem restaurado dia após dia a adoração. Se nós temos visto o agir de Deus, a gente não pode se contentar só nisso, porque senão vem perseguição. Senão, o Senhor vai começar a tirar algumas regalias para que a gente possa sentir os espinhos e... parece que é a águia que faz isso, se eu não me engano. O filhotinho tá lá, todo cheio, toda aconchegante. Aí quando ele começa a crescer um pouquinho, que está com medo de voar, a águia mãe vai lá e começa a tirar as penugem e no final tem espinhos. Aí quando a criança dá o primeiro voo, quando chega, aí já tem uns espinhos pontiagudos, ela tem que voar. Aí não dá para ficar. Então Deus, ele vai nos preparando, vai nos moldando, derrama do seu poder, derrama da sua graça. Mas se a gente ficar gostando do ninhozinho confortável, ele vai começar a mostrar os espinhos para que a gente saia, para que a gente viva isso, para que a gente transmita isso às pessoas, para que a gente pregue o evangelho. Irmãos, que coisa maravilhosa. Filipe saindo, as pessoas saindo, o evangelho sendo pregado.
por conta de algo que não precisaria ter acontecido se as pessoas tivessem simplesmente ouvido e colocado em prática. A igreja estava ciente da sua responsabilidade, mas eles precisavam sair do comodismo, sair do seu conforto para pregar o evangelho. E essa perseguição foi muito forte, uma perseguição terrível. Estevão foi o primeiro mártir. A gente vê no comecinho do capítulo 8, já o finalzinho da história de Estevão, e dizendo que Saulo assolava a igreja, perseguindo a igreja. As roupas de Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo ainda estava começando o seu processo de perseguição da igreja. A perseguição ainda iria rolar por muitos anos. No capítulo 5 você vai ver uma pequena perseguição começando. No capítulo 5 de Atos ainda. Alguns apóstolos sendo açoitados, e eles saíram felizes por sofrerem afrontas pelo nome de Deus. Só que a perseguição do capítulo 8 é uma perseguição muito mais intensa. Não é apenas uma perseguição de açoites, ideológica. Por quê? Porque eles foram açoitados ali, mas eles continuaram ali. No capítulo 8, a perseguição já era muito mais severa. O povo teve que fugir mesmo, senão eles iam morrer. No Brasil, nós já estamos sofrendo uma espécie de perseguição ideológica. Para você ser crente de verdade hoje, a pressão está muito grande. A gente tem orado para que as coisas mudem no Brasil, para que as coisas melhorem no Brasil, mas eu quero dizer uma coisa. Se a gente não mudar, não é diabo que vai trazer perseguição, não. É Deus. Para que a igreja saia do comodismo e para que a gente comece a pregar com mais intensidade e com mais afinco. Foi Deus que promoveu isso aqui para a igreja primitiva. Foi Deus que fez isso aqui. E se a igreja está muito acomodada, pregando bens materiais, pregando isso e aquilo, e muita gente indo para o inferno, e a igreja sem conseguir ter uma voz ativa na sociedade, a igreja sendo, na realidade, influenciada pelo que o mundo tem pregado. Se a missão não é nossa, a missão é de Deus, Ele faz como Ele quer. Eu quero dizer uma coisa, Deus, Ele zela pela sua palavra, e Ele zela pela sua obra. Deus zela. Nós somos apenas mordomos, e se nós não estivermos cumprindo o nosso papel, Ele vai tomar pé da situação. Ele vai tomar pé da situação, e as coisas talvez não fiquem tão fáceis, talvez não fiquem tão boas. É preciso, irmãos, nós como igreja, tomarmos posse do poder do Espírito Santo sobre nós, mas não ficar com isso para nós. É preciso testemunhar, é preciso levar o Evangelho, é preciso pregar o Evangelho. Isso é missões. Essa é a missão de Deus a qual a igreja está engajada. É a missão que Deus nos outorgou a responsabilidade de participar dela. Agora, se é a igreja de Deus, Deus não vai falar assim: ei, igreja, tá meio fraco, né? Vamos embora, que eu não estou gostando de vocês. Não é assim que Ele vai fazer. Ele vai nos fazer compreender e entender o que Ele tem preparado para nós e para aqueles que estão lá fora, porque infelizmente a igreja não tem cumprido a sua missão. Às vezes a gente pensa que é algo muito simples, ou, poxa, a igreja primitiva era uma igreja com muitos dons. Era uma igreja abençoada. Você poderia olhar e falar assim: essa igreja não merecia ser perseguida. Essa igreja não... E Estevão não merecia morrer. Estevão não merecia morrer. Olha quem era Estevão, um dos diáconos, que foi consagrado a diácono. Você pode observar a vida de Estevão. Enquanto ele era apedrejado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão olhava para o céu e via o céu aberto. Ele não merecia, mas Deus estava fazendo aquilo para que a sua igreja crescesse, para que a sua igreja se expandisse, para que a sua igreja conhecesse a real responsabilidade a qual eles estavam engajados, que é a missão de Deus. Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O que é mais lindo na história da igreja é que quanto mais os cristãos foram perseguidos, mais a igreja crescia. Porque quando bate uma perseguição, aquele que é crente de verdade, ele não nega a fé. Aquele que é só aventureiro, rapidinho ele sai fora. Não, eu não faço parte desse negócio não, eu tava aí só, né? Não, mas não, eu não tava aí não, era só... Tava tentando ver um negócio aí, mas eu não faço parte desse povo não. Eu tava aventurando aí, que eu tava querendo comprar uma casa, tava meio difícil lá fora, eu entrei na igreja pra ver se conseguia, mas não quero esse negócio não. Pode... Quando bate uma perseguição, quem não é, sai fora. Só fica quem é crente. Só fica quem é verdadeiro, aquele que serve a Deus verdadeiramente. É isso que acontece. Quando o Tertuliano diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quando os crentes morriam, eles viam as pessoas sendo torturadas por causa de Cristo. As pessoas olhavam e falavam assim: eles não vão negar não. Morrendo, muitos sendo jogados no Coliseu, sendo devorados por feras. E as pessoas olhavam aquele espetáculo e tudo. Eu tenho certeza que na mente de muitos, mas eles não vão negar. É só negar que é cristão. É só negar. É só adorar o imperador, é só recuar. E eles não recuavam, eles não retrocediam, eles adoravam a Jesus. Eles confessavam a Jesus: Jesus é Senhor. Só Jesus é o Senhor. As pessoas olhavam aquilo e não conseguiam compreender. E isso levava muita gente a ter mais fé. Fala, para ter uma fé como essa, eu preciso disso. E a igreja continuava a crescer. A igreja era perseguida e a igreja crescia verdadeiramente. Não existia aventureiros no meio da perseguição. Porque quem aceitava a Jesus, aceitava de fato. As pessoas sabiam o que estavam fazendo. Infelizmente, nós temos vivido dias difíceis. Temos vivido dias difíceis. A cada semana abre-se uma igreja em cada esquina.
sem saber quais são os propósitos. Eu falo isso com muita dor no coração. Não é falando mal. É com dor no coração. Por saber que Deus não está em muitos desses lugares. Por saber que tem muita gente, às vezes, na Pindaíba. Eu vou abrir uma igreja porque pastor ganha dinheiro. Aí abre uma igreja na esquina. Tem gente fazendo isso. E simulando milagres. Para que as pessoas possam ir até lá. Infelizmente, nem tudo que reluz é ouro. Porque tá fácil. Agora vai chegar um dia que para você... Vai chegar um dia para você dizer assim, eu sou crente, você vai ter que dizer e assumir com as consequências, e assumir com as responsabilidades. E a igreja cresce verdadeiramente, é nesse sentido. Foi assim que a igreja cresceu. Foi assim que a igreja verdadeiramente progrediu. Enquanto o povo estava sendo perseguido, o evangelho estava sendo alastrado, o evangelho estava sendo pregado, o evangelho estava sendo disseminado. O Brasil não tem vivido um avivamento nos nossos dias. O número de evangélicos tem crescido. Muitas igrejas têm aparecido, mas muitas são frutos de divisão. Muitas são frutos de ideais próprios. E, infelizmente, isso entristece bastante. É preciso um verdadeiro evangelho ser pregado. É preciso que as pessoas, de fato, se convertam ao Senhor com o coração entregue a Ele. Não pelos presentes materiais que Ele pode dar, mas pela salvação que Ele já nos concedeu, pela salvação que Ele já nos deu, pela consciência de pecado. Pela consciência de que eu não mereço o céu, mas eu preciso dele, eu só posso alcançá-lo com Cristo, com a visão de eternidade, com a visão de Cristo, com a visão de Jesus. Irmãos, a igreja primitiva, quando eles iam sendo dispersos, o evangelho estava sendo pregado, e nós precisamos pregar o evangelho antes que isso aconteça conosco, porque essa missão não é nossa, e nós precisamos orar, e precisamos agir, porque essa missão é a missão de Deus. E a terceira coisa, da maneira como Deus age na sua missão, é operando sinais através de nós. Versículo 6 do capítulo 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, sinais e prodígios acontecem. A Bíblia diz que os sinais, eles confirmam a pregação do Evangelho. Versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os sinais, eles apresentam o poder de Deus. Os sinais, eles servem para testificar a pregação do Evangelho. Sinal sem Evangelho, pode-se até duvidar, porque o sinal, ele vem acompanhado da pregação genuína, da pregação verdadeira do Evangelho. As pessoas olham e falam, tem alguma coisa diferente, eu vou ouvir. Os sinais servem para a testificação do Evangelho. Na medida que o Evangelho vai sendo pregado, os sinais vão acontecendo. O que Filipe fazia naquele momento era apenas ratificar a sua palavra por meio dos milagres que aconteciam. Os sinais seguiam a palavra. Os sinais seguiam a palavra que era pregada. Vamos lá para o final de Marcos. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Isso Jesus dizendo aos discípulos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha que importante isso aqui, ó. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Muita gente só para por aqui. Os sinais seguirão aos que creem. Tem que ter fé para os sinais acontecerem. Amém. Mas olha a continuação. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Versículo 20, é essencial. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o seguiam. A minha palavra diz o seguinte, a minha versão, com os sinais que a acompanhavam, ou seja, os sinais acompanhavam a palavra. O versículo 17 diz, os sinais seguirão os que creem. O versículo 20 diz o quê? Que Deus cooperava com eles, na medida que os sinais acompanhavam a pregação da palavra. Ou seja, os sinais, eles testificam aquilo que o pregador está falando. Os sinais, eles vão servir para sinalizar algo maior. Deus vai curar pessoas, o pregador fala. Deus vai curar pessoas aqui para que elas se rendam e se convertam ao Senhor. Porque ninguém consegue ser salvo por si mesmo. Ele prega o evangelho verdadeiro. Aí a pessoa está lá cheia de fé. Só que ela não quer aceitar Jesus. Ela só quer ser curada. Ela não quer salvação. Ela só quer ser curada. Ela não está entendendo a palavra. Ela não está confiando na palavra, ela está confiando só na cura. Mas os sinais, eles seguem a palavra verdadeira, a palavra do Evangelho. Por isso que não faz sentido eu lotar um lugar para dizer para as pessoas, vem para cá que aqui você vai receber seu carro, sua casa e curas e bênçãos. Não faz sentido isso, porque eu tenho que dizer, venham ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor, e os sinais vão seguir aqueles que creem. E aí milagres vão acontecer na sua vida, mas o essencial é a palavra.
O maior milagre é a salvação. Os sinais, eles acompanham para testificar que aquilo é a verdade. Era isso que acontecia. Os milagres aconteciam e as pessoas ouviam o que ele estava falando. Se não acontecer a pregação do evangelho, não tem porquê de milagre. Tem que ter o evangelho. Tem que ter a palavra. Tem que ter salvação. Tem que ter conversão. E eu vou mais longe. Ah, pastor, mas a gente vê tanto poucos milagres, tanto poucos sinais. É porque a gente tem evangelizado pouco. É porque a gente tem evangelizado pouco, porque os maiores milagres que aconteceram, você pode ver, era quando as pessoas estavam indo pregar o evangelho. Quando era que acontecia a expulsão de demônio? Era dentro da igreja, Jesus estava na sinagoga e as pessoas estavam endemoniadas. Era na rua, quando Jesus estava andando com os discípulos, quando Paulo estava evangelizando, saindo, pregando o evangelho, o demônio era expulso, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Por quê? Porque o milagre acontece no momento que o evangelho está sendo liberado a pessoas que não conhecem a Jesus. É aí que os milagres acontecem. Ah, pastor, mas no Brasil acontece tão pouco. É porque o Brasil, muita gente, só está faltando criar vergonha na cara, mas conhece Jesus. Sabe quem é Jesus. Agora, quando a gente vai lá para a África, onde as pessoas levitam, onde eu já ouvi relatos de que os feiticeiros se transformam em cobras, eu fico até falando, isso é verdade, rapaz? Se as pessoas levitam, eu já vi fotos, os missionários vêm da África trazendo fotos das pessoas levitando. Então você imagina o nível, a maneira como o diabo atua nesses lugares. Se eu chegar lá para pregar o evangelho e não acontecer sinais miraculosos, as pessoas não vão crer. Falar, ih, rapaz, o diabo aqui é mais forte. Por quê? Porque os sinais servem para que as pessoas possam compreender e falar, rapaz, esse cara está falando algo interessante. É sobrenatural isso que está acontecendo. Esse homem e essa mulher estão pregando algo diferente. Mas em que contexto? É num contexto missionário. Os sinais vão acontecer com muito mais vigor no contexto missionário. Então os sinais, eles acompanham a palavra. Na medida que Filipe pregava o evangelho, né, fugindo de Jerusalém, enquanto ele fugia de Jerusalém e ia pregando o evangelho, os sinais iam acontecendo, os milagres iam acontecendo. Então se você quer ser usado com poder diante de Deus, pregue muito mais o evangelho. Leve a palavra do Senhor, leve a pregação do evangelho às pessoas. Leve a pessoas que estão precisando, as pessoas que estão carentes. Talvez não aconteça muito aqui ainda no Brasil, porque tem muita gente que também não vai querer um milagre, que crê. Nosso país, infelizmente, é um país muito místico. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil é um país que conhece Jesus. Não conhece como deveria conhecer, profundamente. Mas é um país onde quase 90% são declarados cristãos. Cristãos, entre católicos e evangélicos. Agora, quando a gente vai para um contexto onde as pessoas não sabem quem é Jesus, adoram descaradamente a outros deuses, espíritos malignos, espíritos enganadores, e você prega o evangelho, e o poder do Senhor é testificado, muitas e muitas pessoas vão se render ao Senhor. Aquele sinal vai ser apenas o começo de algo muito maior que ela vai poder experimentar diante de Deus. Vai ser apenas o começo. Porque o próprio Jesus, irmãos, quando ele percebeu que tinha gente que estava atrás só de sinais e milagres, ele se recusou a fazer. O próprio Jesus, quando ele viu que os sinais não estavam servindo para testificar para as pessoas de que ele era o Messias, ele falou, eu não vou fazer. Tiveram pessoas que chegaram para ele, multiplica o pão, ele já tinha acabado de multiplicar. E ele falou, vocês não vieram porque viram o sinal e creram. O que Jesus está dizendo? Vocês não vieram porque vocês perceberam que eu sou o Cristo. Vocês só vieram porque comeram do pão e se fartaram. Mas uma coisa eu tenho para lhes dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse é que tem a vida. E Jesus começou a falar, um olhou para o outro assim e falou, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o texto diz isso, lá em João capítulo 6, versículo 66. Escandalizados o abandonaram. Jesus ainda olha para os 12 e fala, e vocês? Vão? Se vocês estiverem escandalizados também pode ir. Porque os milagres servem para testificar quem eu sou. Se não estiver servindo para isso, então... Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Os milagres acontecem hoje, mas seguindo a pregação do Evangelho. Seguindo a pregação da palavra. Quanto mais a gente pregar a palavra, quanto mais a gente se desprender, Deus vai começar a usar muito mais a nossa igreja com sinais e com prodígios. Com sinais e prodígios, na medida que a palavra é pregada, Deus vai te dando autoridade. Por isso que a gente fala, o derramamento do poder do Espírito Santo. Por que Deus vai dar dons? Irmão, eu tenho o dom de curar. Glória a Deus. Para quê? Para evangelizar, meu querido. É para evangelizar. Não, eu uso no culto de cura e libertação. Gente, vai pregar o evangelho. É para ser usado lá fora. O poder é para testemunhar. O derramamento do poder é para a gente sair. O derramamento do poder de Deus sobre nós é para que a gente venha ter autoridade para pregar o evangelho, testemunhar o evangelho, dizer quem Jesus é, com o dom que Ele te deu.
Seja o dom de cura, de revelação, de profecia, libertação, mas não fique parado. Quem precisa de libertação? Tem muita gente aí fora precisando de libertação. E o Senhor quer te usar com palavras de discernimento, com palavras de sabedoria. Você chegar numa casa, o menino já foi psicólogo, psiquiatra, tudo quanto é. Você olha e fala, isso é espiritual, eu vou repreender em nome de Jesus. Ou então você chegar numa casa e a pessoa falar assim, já mandei para tudo quanto é lugar, já foi não sei quantas igrejas, já fui tudo. Você olhar assim e falar, minha irmã, procure um profissional da saúde, que isso aí tem questões clínicas também. É porque tem gente que ou coloca tudo como clínico, né? Ou coloca tudo como espiritual. Mas quando você tem o discernimento do Espírito, você consegue entender. Tem pessoas que têm o dom do discernimento. Mas os dons, irmãos, eles servem para quê? Para testemunhar. Para pregar o Evangelho. A palavra de Deus nos ensina isso. E um estudioso chamado William Gurnall, ele falou o seguinte, os milagres foram para o Evangelho o que os selos são para um documento. Os milagres foram para o Evangelho o que os selos são para um documento. Quando Jesus saía e pregava o Evangelho, quando saía e anunciava o seu reino, os milagres aconteciam porque Jesus estava dizendo, aquilo que eu falo, eu faço. O Senhor Jesus estava nos ensinando que assim como Ele fez, nós, a sua igreja, o seu povo, precisaríamos fazer também. Jesus pregou o Evangelho. Jesus viveu o Evangelho. Jesus se deu pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação. Isso é missões. Você pode fazer missões. E eu vou desmanchar esse chavão. Você pode fazer missões indo, ou orando, ou contribuindo. Não, você tem que fazer missões indo, orando e contribuindo. Você faz os três. Se escolher fazer um deles, está capenga a sua obra missionária. Porque você tem que ir. Mas pastor, como é que eu vou para a Coreia? Aqui em Macapá. Se você não tem um chamado específico para alguma nação dessa, mas eu tenho certeza que você tem um chamado para pregar aqui. Porque Jesus te chamou para isso. E você pode contribuir com missões, nem que seja com 1 ou 2 reais por mês. E você pode, e como pode, interceder por missões e pelos missionários. A igreja precisa fazer missões. A igreja precisa ir. Porque essa missão não é minha nem sua. Essa missão é de Deus. Como é que Deus age na evangelização? Primeiro, tornando a igreja ciente do seu chamado. Segundo, tirando a igreja do comodismo. E terceiro, apresentando os sinais como selo da confirmação da pregação do Evangelho. Vamos ficar em pé? Eu quero concluir com uma frase de D.T. Niles. Ele diz o seguinte: evangelização é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão.